Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar os projetos de avaliação de desempenho e avaliação de competência. Sim, esses são dois novos projetos da área de gestão de pessoas, onde nós teremos as avaliações de forma mais constantes e presentes dentro da nossa organização. A partir deste mês de abril, todos nós, colaboradores, teremos a oportunidade de nos avaliarmos e também de recebermos as avaliações dos nossos líderes imediatos. Sim, avaliação de desempenho e de competência. Seremos medidos pelas nossas atitudes comportamentais e pelas nossas entregas profissionais. O nosso modelo será um modelo de 180 graus. Então, por isso que teremos a nossa autoavaliação e combinado a avaliação do nosso gestor. Nós vamos, então, a partir desta medição, ter um plano de desenvolvimento, caso algumas das competências que nós formos avaliados, que nos avaliarmos e também fomos avaliados pelos nossos líderes, ficarem abaixo do que é esperado para a nossa função. Neste caso, haverá então a confecção de um PDI, que seria um plano de desenvolvimento individual. Mas antes de explicar o PDI, eu vou explicar a vocês o que é o modelo de gestão por competência. Nós precisamos entender primeiro o que é uma competência. Competência é um conjunto de habilidades, de conhecimento e de atitude. Então, é o famoso chá, conhecimento, habilidades e atitudes, que agora vem combinado de um R, que é a representação desta combinação, que são os resultados. Sim, aquilo que é observado, aquilo que é gerado a partir do meu conhecimento, da minha habilidade e da minha atitude, certo? Então, o que é competência? São comportamentos, atitudes demonstradas. É aquilo que é observado pelo outro, é aquilo que conseguimos colocar em prática e o outro reconhece como algo positivo. Então, não basta apenas eu ter um conhecimento, saber o que eu tenho e não colocar em prática, porque, caso contrário, ele não será observado. É igual eu dizer para vocês que eu sei jogar futebol. Posso até saber, mas não tenho muita habilidade e não tenho muita atitude, não tenho muita prática. Então, consequentemente, vocês já imaginam que eu não deva jogar muito bem futebol, e isso está correto. Diferente de um jogador profissional, que se a gente ver um jogador profissional atuando em campo, nós temos claramente certeza de que ele tem um bom conhecimento sobre as regras do jogo, tem uma boa habilidade de praticar e tem a atitude para fazer os gols ou para defender se ele estiver na zaga. No entanto, os resultados desta combinação de conhecimento, habilidade e atitude que vai dizer se essa pessoa é um bom artilheiro, um bom zagueiro. Então, dependemos sempre dos resultados desta combinação. Bem, nós então mapeamos competências comuns a todos os colaboradores da Riveza. Essas competências foram elencadas e votadas pela nossa diretoria. E agora eu apresento elas então a vocês. Competências comuns a todas as funções nós temos: trabalho, equipe e cooperação, inovação, resiliência, comunicação eficaz, atitude empreendedora, proatividade e protagonismo, tá? Então essas 7 competências, elas são comuns a todas as funções. E nós temos 3 competências que são comuns aos cargos de liderança, que são desenvolver pessoas, visão e estratégia e liderança transformadora. Agora eu vou apresentar cada uma dessas competências para que elas fiquem de forma mais transparentes e mais entendíveis a todos vocês. Aonde que essas competências estarão? Elas estarão, já foram cadastradas lá no RH Gestor. Todos vocês então terão acesso a esta plataforma. A Amanda irá apresentar para vocês como que ela vai funcionar na plataforma. Vocês vão entrar com o acesso de vocês em avaliações, vão ali em avaliação de desempenho e já vai ter a competência, onde vocês poderão então colocar: nunca foi observada essa competência, né? Nunca foi apresentado este comportamento. Vou marcar aqui no nunca. Raramente, em longos espaços, esse comportamento foi apresentado. Vai aparecer aqui raramente. Às vezes foi percebido, frequentemente é percebido.
constantemente, apresenta com certeza, diariamente, aquele comportamento, vocês vão marcar ali. Então, essas são as opções que vocês terão e é só clicar, tá? Então, é bem simples. Vão acessar o sistema e vão preenchendo aqui as 7 competências. Então, apesar de serem 7, é muito rápido, porque é só clicar aqui na bolinha, onde você percebe que você tem essa competência ou não, e o gestor vai fazer a mesma coisa. E a partir da média, então, que vai ser computado um valor para essa competência e podendo gerar ou não um plano de desenvolvimento individual. Bem, o que é trabalho, equipe e cooperação, hashtag fazer juntos? É aquela pessoa que promove o engajamento das pessoas para o trabalho coletivo, trabalho em equipe, que inspira cada um a contribuir com o seu melhor para o alcance de resultados transformadores. É uma pessoa que busca fazer parte de uma equipe agindo com imparcialidade para gerar relações de confiança, interagindo de forma respeitosa, usando transparência na interatividade com os indivíduos da sua organização. É uma pessoa que busca o engajamento das pessoas para o trabalho coletivo, respeitando e levando em consideração todas as contribuições que surgirem. É disponível, é participativa em todos os trabalhos quando lhe é solicitado. Então, ó, hashtag, o que tem que aparecer aqui? Juntos vamos mais longe, inteligência coletiva e fazer junto para fazer a diferença. O que não pode aparecer são frases do tipo: sei tudo e faço sozinho, panelinhas, eu já fiz a minha parte. Ó, muito ruim essas atitudes. Então, mais uma vez, ó, vocês vão entrar nessa competência, já vai ter aqui o cadastro, vocês vão clicar aonde você percebe que essa competência está para você, então o gestor também vai entrar e vai preencher a forma como ele percebe a apresentação dessa competência no colaborador. A competência inovação, olha lá, o que é? É hashtag inovar para transformar, é aquela pessoa que investiga tendências e cenários futuros, sendo um agente de mudança para tornar, né, na verdade, essa organização sustentável frente às incertezas e complexidade do mercado. É uma pessoa que participa, que engaja nas mudanças propostas, que contribui para a transformação do dia a dia. É aquela pessoa que questiona os padrões e as crenças estabelecidas, sempre buscando o quê? Soluções inovadoras. É uma pessoa que explora, analisa cenários futuros, desenha alternativa para manter sempre situações relevantes, que propõe ações e mobiliza recursos para resolver os desafios e problemas também complexos. Então, ó, hashtag agente de mudança, o futuro é hoje e ver desafios no lugar dos problemas. Então, é uma pessoa que está sempre olhando para frente. Que não pode aparecer, ó, em time que está ganhando não se mexe, foi sempre assim, para que mudar? Não adianta nem tentar, nossa cultura não permite, ó, muito ruim essas atitudes aí. Proatividade, antes feito do que perfeito. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa que tem capacidade de buscar espontaneamente realizar atividades e mudanças, solucionando e antecipando os problemas. É uma pessoa que visa atingir as metas. Ela apresenta iniciativa diante das situações. É uma pessoa que tem assunção de responsabilidade na tomada de decisões, com o objetivo de concretizar suas ideias. É uma pessoa que desenvolve, que antecipa soluções para a equipe e também para a organização. Então, olha, o que é positivo? Movidos pelo desafio, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje e visão de futuro. O que não pode aparecer de forma alguma, ó. Hashtag autonomia sem alinhamento, fala muito e faz pouco, fica só falando e não faz entregas. Para que fazer agora se eu posso fazer amanhã? Não, isso não é legal. Protagonismo. Hashtag vai lá e faz. Protagonista é a pessoa que assume responsabilidade pelo seu processo de aprendizado. Ela investiga proativamente em seu desenvolvimento, investe, na verdade, proativamente em seu desenvolvimento, ela busca formas alternativas de se qualificar comportamental e tecnicamente. É uma pessoa que vai atrás de conhecimento, que não delega este desenvolvimento apenas para a organização. Não, ela vai buscando, ela procura cursos, ela se desenvolve, ela busca conhecimento através dos meios aí gratuitos, ela transforma situações desafiadoras em oportunidades de crescimento, ela vai adquirindo novos conhecimentos e habilidades de forma constante. Busca feedback contínuo, então, quando o gestor não dá feedback para ela no tempo que ela precisa, ela vai lá e solicita.
sempre focando no seu autodesenvolvimento. Então, hashtag eu no comando, hashtag o que eu não sei eu pergunto, hashtag autonomia para experimentar. O que não pode aparecer aqui, ó, meu gestor não me vê e aí fica por isso mesmo, ninguém me dá oportunidade, muito mimimi, e um dia eu faço. Então, não pode, né? Um dia eu faço vira procrastinação e não protagonismo. Resiliência, essa aqui é uma competência muito importante. Hashtag autocontrole. A pessoa resiliente é a pessoa que tem capacidade de lidar com situações adversas, de superar pressões, obstáculos e problemas, que reage positivamente a eles, aos problemas, sem entrar em conflito psicológico, emocional, sem ficar batendo boca. É aquela que consegue se reorganizar sem perder o foco e a qualidade de suas entregas. Então, é uma pessoa que tem equilíbrio. Ela é flexível diante de adversidades, ela mantém preservada a sua inteligência emocional, ela consegue se reorganizar sem perder o foco e a qualidade das suas entregas. Ela é persistente diante de adversidades, ela mantém o foco no seu real objetivo sem desistir, então ela não cria ali outros caminhos, ela se mantém constante, ela apresenta uma incrível capacidade de superar desafios e transformar algo ruim em um grande aprendizado, fazendo com que os obstáculos se tornem, na verdade, uma força que a impulsione para algo mais vantajoso e mais significativo. Então, hashtag equilíbrio e maturidade emocional, autoconhecimento e conhecer os seus limites, que não pode aparecer aqui, ó, comunicação agressiva, violenta, pessoa que leva para o pessoal, passar por cima dos outros, ó, muito ruim. Então, quem tem essas atitudes aqui ruins não tem resiliência. Comunicação eficaz é aquela comunicação hashtag que aproxima. Capacidade de expressar-se de forma clara e objetiva, tanto verbal quanto por escrito, diminuindo barreiras e construindo relacionamentos saudáveis e prósperos para a organização, por meio da prática da escuta ativa. O que é a prática da escuta ativa? É aquela escuta que busca no entendimento das necessidades e intenções comunicadas do outro, cultivando relações de confiança. Primeiro, eu entendo, eu me coloco no lugar para depois eu me posicionar. Então, se posiciona propondo alternativas construtivas, com transparência e humildade, mesmo quando essa opinião diverge das demais. Então, eu posso não ter a mesma opinião que você, mas eu te respeito e eu tenho uma proposta para se chegar a um resultado mais efetivo. Então, hashtag escuta atenta e ativa, comunicação sem rodeios, sem muito, né, demora ali, delongas na conversa, me posiciono sem medo. O que é ruim? Ó? Conversinhas de corredor, evitar conversas difíceis, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e uma comunicação muito prolixa, que demora muito para se chegar àquilo que se necessita. Atitude empreendedora, hashtag visão de dono, outra competência muito importante. O que é ter visão de dono? É a capacidade de identificar novas oportunidades de ação, propor, implementar soluções aos problemas e necessidades que apresentam, de forma assertiva, inovadora e inadequada, tomando decisões, pensando no melhor para você e para a organização, com um olhar de dono ao negócio. Então, é aquela pessoa que busca oportunidade de melhoria constantemente, agindo de forma proativa na solução de um problema, que tem um olhar visionário, atrelado à ideologia corporativa e os valores da organização, olhar de dono ao negócio, certo? É aquela pessoa que toma decisão pensando no melhor para a organização, cuidando dos recursos, cuidando das pessoas, um simples apagar de luz, um simples fechar de torneira, parece coisa simples, mas é uma visão de dono. Poxa, se eu não quero para mim, eu também não vou fazer para a minha organização. Bem, o que é positivo aqui nessa competência? Hashtag pensar e fazer fora da caixa, hashtag autenticidade, originalidade, hashtag liberdade com responsabilidade. O que não pode aparecer, ó, cultura do medo, alguém vai fazer, não vou nem mexer nisso, alguém vai resolver isso daí, e sempre alguém que fica buscando culpados. Ah, isso aí é culpa do fulano, não foi eu que fiz, isso não é comigo. Não é legal, isso não é comigo, não é visão de quem tem atitude empreendedora, quem tem visão de dono, ok?
Bem, quais são então as competências dos líderes? Todas essas 7 competências que eu apresentei a vocês são competências comuns a todos os colaboradores. Agora, os líderes serão avaliados por mais 3 competências, que são desenvolver pessoas, hashtag liberar talentos, olha que bacana. É aquele líder que desafia a si e a todos na busca pelo crescimento pessoal e profissional, que fortalece uma cultura de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas, que promove espaços de troca na busca por multiplicar o conhecimento na organização. É um líder que promove espaços de troca para ter os multiplicadores do conhecimento dentro da organização, que pede e oferece feedback, identificando oportunidades de contribuir com o desenvolvimento das pessoas, que apoia e incentiva as pessoas a buscarem novos aprendizados e desafios, ele leva o conhecimento, ele ensina, ele instiga as pessoas a trazerem mais, encoraja as pessoas a experimentarem, a se desenvolverem, acolhendo o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, a hashtag desenvolvimento é responsabilidade de todos, hashtag crescer juntos e hashtag delegar para desenvolver. O que não pode aparecer aqui, ó, para esse líder? Centralizar para não correr risco de perder algo. Ó, ruim, ele que aprenda sozinho. E desenvolvimento é só com a gestão de pessoas e com o gestor. Não é não, ok? Visão e estratégia, visão de futuro. Olha lá, o líder precisa ser aquela pessoa que pensa e age em sentido amplo, que vai além da sua própria área, entendendo o negócio e visualizando como suas ações e atividades e atitudes podem influenciar ou interagir com outras áreas da organização ou com fornecedores e clientes. É aquela pessoa que pensa e age em sentido mais amplo, além de sua própria área, antecipando elementos internos e externos que causam impacto direto ao negócio. É aquele que implementa e mantém sistemas, ferramentas e políticas que viabilizem a estratégia, considerando as necessidades locais. É aquela pessoa que possui visão estratégica para construir uma visão de futuro, para alcançar prioridades ao negócio. Então, ó, o que é positivo aqui? Alinhamento com a estratégia, foco no crescimento, crescimento sustentável. O que é ruim? Pensamento de curto prazo, imediatismo e falta de propósito, ok? Outra competência super importante ao líder é a liderança transformadora. Hashtag confiança e exemplo. É um líder que motiva, que engaja a equipe em prol de resultados e de objetivos comuns. É aquele líder que mobiliza todos para que o resultado aconteça, que demonstra confiança nas pessoas, que dá espaço e autonomia para que eles realizem o seu melhor. É um líder que motiva, que engaja a equipe em prol dos propósitos e objetivos comuns, certo? É um líder que sabe lidar com erros, que estimula o aprendizado e, por meio deles, cria oportunidade de desenvolvimento no seu ambiente de trabalho. Então, ó, hashtag aqui, todos somos líderes, hashtag liderar pelo exemplo e hashtag liderança mais humana. O que é ruim aqui, ó? Aquele gestor que é muito comando e controle, sabe? Que fica muito em cima ali, que só lidera quem é gestor e que se apropria do resultado dos outros. Quando é positivo, é dele. Quando é negativo, é de todos. Não pode. Avaliação de desempenho. Vamos ver como que serão medidas as metas dos colaboradores. A gestão de desempenho é um conceito mais amplo, certo? Pois ela envolve uma atividade. Ah, gente! Avaliação de desempenho. Vamos ver o que significa como que vai ser feito. Agora eu vou apresentar para vocês a avaliação de desempenho. Gestão de desempenho é um conceito mais amplo do que avaliação de desempenho, pois envolve atividades de planejamento, acompanhamento e a própria avaliação propriamente dita. Um aspecto fundamental desse processo é a existência de um mecanismo de acompanhamento que permita corrigir os desafios para assegurar que a execução corresponda ao que foi planejado. Por isso, nós teremos 3 rodadas de avaliação de desempenho, para que o gestor possa, dentro ali de um período de 4 meses, acompanhar esse colaborador e direcionando as entregas dele para que no último ciclo ele possa ter o resultado que lhe é esperado. Bem, o modelo de contratação dos objetivos profissionais, né, a criação dessas competências, quais iam ser essas estratégias, onde elas seriam cadastradas, foi feita ali de 15 de março pela área de gestão de pessoas a 6 de abril.
Agora nós faremos o acompanhamento e revisão desses objetivos junto aos gestores até o dia 19 e a partir do dia 20, todos os colaboradores poderão, então, acessar a plataforma e já começar a responder suas competências comportamentais, suas soft skills e também cadastrar suas competências técnicas para os gestores indo lá e acompanhar e desenvolver junto com vocês o seu plano de desenvolvimento individual. Certo? Então, esse será o ciclo que nós faremos agora, uma vez feito no ano, os demais ciclos. Então, é só entrar e preencher a avaliação, porque já vai estar cadastrado. Então, toda essa etapa que nós estamos fazendo agora vai ser sempre vai ocorrer no começo do primeiro ciclo, certo? Que o ano que vem, por exemplo, a gente pode ter novas competências, a gente pode ter novas metas, enfim. Se tiver, todo o cadastro será feito no primeiro ciclo e os outros ciclos serão de acompanhamento. Muito importante, quando eu for cadastrar a minha meta, quando cada um de vocês for cadastrar a meta de vocês, olhar se a meta é Smart mais A. O que é isso? O modelo Smart mais A. Se a meta é específica, se é um objetivo específico e concreto, se é mensurável, se eu posso estabelecer objetivos que podem ser medidos, se é alinhado, se é consistente com a estratégia e metas da empresa, se é realista, nem fácil demais e nem tão desafiador, se é temporal, se tem um prazo para realização e se está acordado entre o seu gestor e o seu subordinado, ok? Então, vamos lá. O que é um objetivo SMART? Exemplo aqui, certo? Então, eu trouxe um exemplo de um cadastro, tá? Ali, ó, atingir 90% de satisfações das ações de endomarketing. Isso aqui é uma meta da Amanda, onde nós colocamos ali que ela tem que atingir 90% de todas as ações de endomarketing, dia da Páscoa, dia da mulher, dia das mães, dos pais, Natal, enfim. Vai ser passada uma avaliação aos colaboradores que vai medir, então, se foi eficaz aquela ação. Se a nota for superior a 90%, ela vai estar, então, correspondendo ao seu objetivo, certo? Então, ali a atribuição é ao colaborador, tá? Então, essa parte é o título, o objetivo da meta é o título, atingir 90% de satisfação de todas as ações de Endo até 30/12/2023, ok? Então, ela está sendo um objetivo específico, olha lá. Tá? Eu poderia colocar, para ser mais específico ainda, quais as ações, certo? Como aqui embaixo eu posso colocar no diagnóstico, que será uma ação do Dia da Mulher, do Dia das Mães, da Páscoa, do Dia da Criança, todas as ações que nós formos realizar na Riveza, tá? Aqui, eu vou colocar se é colaborador, se é área, como que vai ser, qual que é o tipo de atribuição? Eleger, então, quem ficará atribuída essa meta. No caso aqui é o colaborador, no caso a Amanda, tá? Se o colaborador status do objetivo está ativo ou se eu vou inativar. Se eu inativar, eu não vou olhar esse objetivo. Aqui no caso, como nós estamos cadastrando, todo mundo vai colocar ativo, tá? Aqui, ó, atribuído a quem? Eu vou colocar o nome da colaboradora, tá vendo? Eu já coloquei o nome da Amanda aqui. Bem, essa meta dela, eu vou medir com que prazo, né? Provavelmente será uma meta que vai acontecer mensalmente, nós temos ações. É muito raro o mês que não tem, tá? Mas caso não tenha o mês, ok, eu vou avaliar ela mensalmente, no mês que não tiver, eu não avalio, ok? Mas vocês podem colocar, vai ser uma meta que vocês vão olhar bimestral, trimestral, quadrimestral, como que vocês vão avaliar, certo? A periodicidade. Apesar das ações da Amanda serem mensais, eu vou colocar aqui o período quadrimestral, porque é a cada 4 meses que nós faremos a avaliação das metas, certo? Descrição da fórmula, então, média das avaliações de satisfação dos eventos. Aí, que evento? Ação de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, certo? Então, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aqui, então, a ação que fazer, eu vou colocar o que ela vai fazer e o resultado, que eu preciso de 90%, né? Ela precisa atingir 90% de satisfação de todas essas ações aqui apresentadas, certo? Então, essas são as nossas entregas. Agora, as avaliações, então, de competências e de desempenho já estão apresentadas a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado deste novo modelo de gestão, que vocês possam fazer bom uso, e eu desejo a vocês muito sucesso e muito autodesenvolvimento. Abraço, até breve.
Além da motivação, o que mais faz com que as pessoas sejam tão diferentes umas das outras e tenham determinados desempenhos ou comportamentos no contexto de trabalho? Uma possível resposta para isso são as chamadas competências individuais. Mas o que é isso? Bem, seu conceito é complexo, muitas vezes é contraditório, não há consenso na literatura e nem há uma única origem para o seu uso. Normalmente as tentativas de definição contemplam um ou mais dos seguintes fatores. 1. Desempenho individual observável. 2. Padrão de qualidade dos resultados obtidos por alguém. 3. Atributos individuais. Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que dão à pessoa o potencial para a efetividade de desempenho em uma tarefa. Por esse ponto de vista, competências não se confundem com desempenho nem com resultados, mas, como veremos, os influenciam e são expressadas por eles. Ou seja, é durante o trabalho, durante o desempenho de alguém que você consegue enxergar uma competência. Por isso que há essa confusão conceitual entre competência e desempenho muitas vezes. Ok, mas como eu expresso competências? Tem como eu escrever isso de alguma forma? Tem sim. Alguns autores indicam a seguinte estrutura: um verbo que expresse uma ação concreta, mais um objeto de ação, mais um critério. Vamos ver alguns exemplos para facilitar. Exemplo 1. Redigir atas de reunião com exatidão. Exemplo 2. Produzir parafusos com poucos defeitos. Então, nos dois exemplos, a gente tem um verbo concreto, mensurável, um objeto sobre o qual a ação incide e um critério para medir a qualidade da ação. A definição aqui utilizada abrange 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes, os famosos chás. Conhecimentos são elementos conceituais ou técnicos que uma pessoa detém. Voltando aos exemplos, no 1 pode ser gramática ou elementos obrigatórios que devem constar em uma ata de reunião. No 2, podem ser os elementos e os passos necessários para fazer uma liga metálica que vai no parafuso. O próximo elemento são as habilidades, que seriam a capacidade de converter o conhecimento em uma ação. Tem mais a ver com pôr a mão na massa. No exemplo 1, poderia ser a escrita, operação do software de edição de texto e a capacidade de síntese. No exemplo 2, poderia ser a operação das ferramentas e do maquinário. E o último elemento, que compõe o chá, são as atitudes. Um pouco mais complexas para definir, mas podem ser consideradas como estados mentais que influenciam a escolha de ação na qual o indivíduo se engajará. São relativamente estáveis no tempo e imprimem certa consistência nas ações em situações diversas. E normalmente são frutos, dentre outras coisas, da personalidade, de valores e de crenças. No exemplo 1, poderia ser proatividade para a elaboração de um modelo da ata antes mesmo da reunião. No exemplo 2, o zelo na adoção dos procedimentos para evitar defeitos nos parafusos. Agora que vimos uma proposta de definição e o que são seus componentes, vejamos algumas de suas características. 1. São flexíveis, o que significa que você pode alterá-las ao longo do tempo. 2. Que é decorrente da anterior, elas são passíveis de aprendizagem e ou aprimoramento. 3. São dependentes da interação do indivíduo com o ambiente. 4. São mensuráveis, ou consigo medir. 5. Seus elementos, os chás, são interdependentes. Como no exemplo dado, você precisa de ter um conhecimento, uma habilidade e uma atitude que, conjugados, resultam na competência. As competências são muito importantes para o entendimento e têm uma relação muito grande com outros construtos do comportamento organizacional, que já vimos ou que veremos em outros vídeos. Exemplos: motivação. Algumas de suas teorias têm uma interface muito grande com a atitude, por envolverem valores e crenças. Aprendizagem. Como veremos no próximo vídeo, aprender pode envolver aquisição ou aperfeiçoamento de competências. Liderança. Algumas de suas teorias mencionam competências desejáveis ou úteis para a efetividade do processo de liderança. Desempenho. As competências são um dos fatores que o influenciam. E por fim, o que a gente pode falar sobre as aplicações desse conceito para a gestão de pessoas. As competências podem, primeiramente, servir como um elo de ligação entre os vários processos de gestão de pessoas. É como se fosse uma linguagem comum. Então podem ser, por exemplo, requisitos de cargos e carreiras, parâmetro para seleção, parâmetro e alvo de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, parâmetro para avaliação de desempenho, para remuneração e benefícios,
E como é muito comum em um modelo que está muito na moda há algum tempo, que é a gestão por competências, ela poderia ser também um elo de ligação entre a gestão de pessoas e a estratégia organizacional. Em síntese, no vídeo de hoje falamos sobre competências individuais, seu conceito, seus 3 elementos, conhecimentos, habilidades e atitudes, formas de expressar textualmente, construtos do comportamento organizacional com que interage e exemplos de aplicações para a gestão de pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço.